Prezados irmãos e irmãs, nesse momento eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando com a paz de nosso Senhor Jesus. Eu desejo, irmãos, que Deus, o nosso Pai, o seu Divino Espírito Santo, Jesus, o nosso Mestre, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o nosso Santo Profeta Irmão Aldo, possa lhes abençoar grandemente no transcorrer desse momento tão especial da nossa santa reunião de oração. Eu dou boas-vindas a toda a igreja para que todos os irmãos, com muita alegria, bom ânimo, reverência, nós participarmos de nossa santa reunião de oração, a qual dedicada em especial ao Espírito Santo de Deus. Nossa querida e santa Vó Rosa, o nosso santo irmão Aldo, muito nos ensinaram no grande valor da nossa reunião de oração e também de meditarmos, irmãos, porque ela é especial ao Espírito Santo. Porque nesta reunião, irmãos, Deus o Pai, com o seu Espírito Santo, então se aproxima da igreja, do seu povo, para abençoar, para atender às nossas orações, para então, através das nossas necessidades e também do nosso mérito, alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, termos bom ânimo e ajudar-nos a cada dia a se santificar cada vez mais, para termos então uma vida consagrada e ser realmente a imagem e semelhança do seu Criador. Então vemos, irmãos, a importância de nós estarmos em perfeita comunhão entre todos, em perfeita harmonia, reverência, respeito, porque com a presença do Espírito Santo, irmãos, e de santos poderosos, então esta meditação é profunda, para que todos nós então procedemos desta maneira no transcorrer de toda a nossa reunião. Então eu convido a toda a igreja para ficarem em pé, por gentileza. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte.
Em sentido de oração, reverência, assim oramos. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, aqui, ó Pai, encontramos seus filhos prostrados na Tua santa presença, para Te louvar, glorificar, exaltar o Teu santíssimo nome, ó Deus. Muito felizes aqui estamos, com gratidão em nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, através das nossas orações, das nossas súplicas. O Senhor, ó Pai, tem enviado os seus santos e anjos para nos proteger, nos amparar em todo o transcorrer de nossa vida e até nesse dado momento, conceder esta oportunidade de estarmos prostrados na Tua presença, neste tabernáculo santo. Querido Deus, onipotente Pai, neste momento, estamos iniciando a nossa reunião de oração. A mesma é dedicada em especial ao Seu Divino Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que neste momento consagre esta nossa reunião, distribuindo da Sua unção, do Seu Divino Espírito Santo, a todos os atos que serão, então, trabalhado no transcorrer da nossa santa reunião, pois aqui, com muita alegria, viemos para aqui buscar aquilo que precisamos para o nosso bom entendimento, capacitarmos a nossa vida através dos ensinos preciosos e buscar a força, a coragem e o bom ânimo, que neste momento o Senhor, ó Deus, com o Seu Divino Espírito Santo, cobre este povo, esta igreja, este templo sagrado, e tendo nos dado esta oportunidade, suplicamos ao Senhor, ó Pai, que envia os Seus santos, os Seus anjos, para estar conosco, para então termos uma reunião muito abençoada. Ao Senhor Jesus bendito, a Senhora Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa e Querida Vó Rosa, ao Senhor Santo Profeta Irmão Aldo, elevamos a nossa sincera adoração, veneração, reconhecimento e também a infinita gratidão, pois sempre está em nosso meio, através do nosso mérito, nos abençoando, nos protegendo e atendendo às nossas necessidades. Aqui nós estamos, ó Santa Avó, Santo Profeta Irmão Aldo, como o Senhor, a Senhora sempre nos tens ensinado, no grande valor da nossa reunião de oração, e também fazermos entender a grande necessidade que temos. Por isso é que nós direcionamos ao templo, para que possamos então fortalecer, buscar através da mensagem, dos ensinos, o conhecimento profundo, para estarmos constantemente cuidando da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal, e sermos dignos do merecimento das preciosas bênçãos amparo do reino dos céus e as virtudes poderosas e a unção do Divino Espírito Santo. Senhora Santa Vó Rosa, querido profeta Irmão Aldo, toma conta do trabalho que serão então realizado em nossa reunião. Aqui está seus obreiros, suas diaconisas, seus coristas, músicos, regente. Todos nós aqui estamos unificados no mesmo propósito, cada um com a sua missão que foi dada a todos nós, para então trabalharmos unido verdadeiramente para os céus e exercermos o nosso trabalho com qualidade, a qual a Senhora merece do seu povo, dos quais foi escolhido para então trabalhar em nossas santas reuniões. E assim, cremos e confiamos que está conosco e tens tomado conta desse trabalho da nossa reunião. E que o seu povo, meus irmãos que vieram participar, então possam, no findar da nossa reunião, direcionar aos seus lares todos alimentados e fortalecidos. Assim eu entrego em tuas santas mãos e declaro a nossa santa reunião iniciada. Amém. Cantamos o corinho de número 82, ó Espírito Santo. Divino Consolador.
Amém. Amados irmãos e irmãs, agora nós passamos para o momento da mensagem. Um momento, irmãos, em que vamos receber uma palavra amiga, uma palavra dirigida pelos céus para todos nós, para abrirmos a nossa mente, o nosso conhecimento e, irmãos, a cada dia nós estarmos buscando mais a perfeição através desses ensinos. Nesta ocasião, irmãos, fala aos nossos corações uma mensagem referindo-se à santificação do Espírito do Filho de Deus. Então é um momento, irmãos, muito especial para meditarmos profundamente, para logo mais nós termos a oportunidade de nos prostrarmos na presença de Deus, do seu Divino Espírito Santo, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de todos os santos que Deus ordenou para estar conosco e então fazer as nossas orações e sermos atendidos, alimentados e fortalecidos. Eu convido a todos os irmãos para junto acompanhar a leitura da mensagem para meditarmos. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo preparam santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus. É a condição primordial para vencer os seus dias aqui na terra. Pois sem santidade, ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que ao criar o homem, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano, igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra, para herdar o reino dos céus. Mas, com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria dos seres humanos. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existente em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, os que desejam esta santidade é uma esperança. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascido do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem perfeitos e inteiramente à semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus, nosso divino Salvador, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador criado por Jesus, e ao Santo Primaz Irmão Aldo, pastor deste rebanho, e passam a viver sob a sua graça, em obediência à santa doutrina e submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que são instruídos, aprendem, obedecem e santificam-se ainda mais. E vão sendo dotados das virtudes do Espírito Santo. Deus, o Pai, é santíssimo e criou o homem à sua imagem, e criou o homem à sua semelhança.
E segundo a doutrina de Cristo, a evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem, da verdade, sempre unido ao Espírito Santo, e nunca mais ao espírito da desobediência, que domina o mundo. Em nossos dias, é perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, e do nosso pastor por excelência, o nosso Santo Primaz Irmão Aldo, que receberam de Jesus todo o poder de preparar um povo santo aqui na terra, dando a ele, Jesus, a sua grande vitória sob o reino da morte e do pecado. Nesta evolução, o homem sai do erro e do caminho que lhe afasta de Deus e dos seus santos, sendo agora perdoado e batizado com as virtudes do Espírito Santo, que lhes são concedidas pela Santa Vó Rosa, em nome de Deus o Pai e de Jesus, cujas virtudes lhes dão vida à alma e recebe luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e do Espírito de Deus. Sendo perseverante, chegarão à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais, toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o nosso Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, então disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A mesma pregação é da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao seu povo sobre a vontade de Deus. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, como Deus é santo, assim devem ser seus filhos. Todo o Filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e purificado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Vó Rosa, como Consolador, e do Santo Irmão Aldo como seu pastor. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus através da Santa Vó Rosa. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus o seguinte: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E afirma Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E outra vez disse: sede vós perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Para se santificar é preciso ter fé, esperança, confiança e estar ligado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que estes santos, com o seu poder, domínio e toda a proteção celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, as lutas e as tribulações. Ter fé e esperança, como está escrito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, tendo fé, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com o seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus, seus santos e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver e herdarem a maior bem-aventurança que Deus prometeu aos vencedores, o reino dos céus para todo sempre. Filhos de Deus, para venceres e alcançares a santidade do seu Espírito, creia, confie, obedeça a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e seja fiel a esta Igreja Apostólica, na sua doutrina e disciplina que nos foi dada pelo Divino Mestre Jesus Cristo. Amados irmãos, que momento mais maravilhoso de meditarmos na perfeição que nós devemos estar constantemente. Amados, Deus o Pai, Ele nos ama profundamente desde o início da sua criação. Ele sempre, irmãos, abriu oportunidade para que os mansos, os humildes, pudessem realmente fazer as suas escolhas e verdadeiramente viver conforme as suas ordens, as suas leis, os seus mandamentos. Desde o princípio, irmãos, através do surgimento do pecado, Deus nosso Pai, Ele travou sim uma luta muito grande para então dar a oportunidade da sua raça, da sua criação, a raça humana, como sua imagem e semelhança, de poder então saber viver aqui nesta terra, ao contrário daquilo que muitas vezes, através do surgimento do pecado, vem tirar a oportunidade da criatura humana ter uma vida feliz, uma vida de paz, ser realmente a imagem, a semelhança do seu Criador. Desde o passado, Deus o Pai usou, através dos patriarcas, dos profetas, e dado o momento, Ele veio a esta terra, através do seu amado Filho Jesus, abrir uma nova oportunidade, uma esperança, para que as pessoas, a criatura humana, pudesse reverter as situações, e parar, meditar, e então atender às exigências de Deus, para que pudesse ser então merecedor da graça divina, da proteção e do amparo. Nos dias em que vivemos, irmãos, não é diferente. Jesus, então, cumprindo a sua missão na terra, Ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador para então dar continuidade ao seu ministério e preparar um povo. E também, consequentemente, prometeu o pastor por excelência, o pastor do rebanho, que é o nosso Santo Irmão Aldo. Amados, nós temos esta grande oportunidade em nossa vida, que é a nossa Igreja Apostólica dirigida pelos céus, a qual nós temos aqui, irmãos, a verdadeira instrução da vida com Deus, da vida espiritual e também da nossa vida pessoal, cotidiana, nossa vida material. E aí, irmãos, não há sombra de dúvida a nenhum de nós, a nenhum daqueles que vieram a converter nesta fé, porque nós temos, através desta doutrina,
também na disciplina os ensinamentos corretos, os ensinamentos vindos dos céus, para verdadeiramente fazer com que aquele que se converter e aceitar neste caminho, então busque constantemente a sua perfeição. E como? A perfeição, irmãos, a santificação do nosso espírito, a moralização dos nossos costumes, a nossa boa educação, ela é, irmãos, constante. E é através dos ensinos que nós recebemos nessa igreja, seja nas mensagens nos dadas na palavra da doutrina, nos livros que nós temos também, que é um conhecimento muito amplo para aquele que busca a ser fiel a Deus, fiel ao Consolador, fiel ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, e também a disciplina que realmente ensina como deve viver o verdadeiro apostólico, o verdadeiro Filho de Deus nesta terra. Portanto, como diz essa mensagem, nos dias em que vivemos, muitas pessoas podem até mesmo dizer, como já disseram, que é impossível viver em santificação em meio a tantas tribulações, a tantas tentações, mas nesta mensagem que nós temos, irmãos, o conhecimento, tendo esta oportunidade de sermos apostólicos, é possível sim, porque para aquele que participa das reuniões, que ouve o programa Hora Milagrosa, que assiste às nossas transmissões, na hora do seu descanso, para uma meditação, não mesmo estando no templo, irmãos, vai a cada dia acrescentando sabedoria. E quando, irmãos, acrescenta essa sabedoria com amor e dedicação através dos ensinos, e também a aceitação de uma vida honrada através da disciplina, ele vive sim em santificação. Mesmo, irmãos, em meio às tribulações. E nós sabemos, irmãos, que para ser feliz, para ter paz e para ser merecedores da graça divina, precisa lutar. Precisa, irmãos, renunciar muita coisa que o mundo oferece. O inimigo, irmãos, ele luta constantemente. E ele luta, irmãos, no caminho daquele que está procurando a viver no caminho certo, no reto caminho, sobre as orientações dos céus. Porque aquele que está lá no domínio dele, no pecado, nos vícios, nos maus costumes, totalmente distante de Deus, ele não vai lutar, porque aquele já está no seu domínio. Mas aquele que procura, como um apostólico que nasceu, cresceu, ou que veio a conhecer este caminho, se converteu nesta fé, e que recebe esses ensinamentos, e que procura estar a cada dia vivendo sobre as orientações nos concedidas pelos céus, então o inimigo ele fica de olho grande, ele fica ali mirando para que qualquer oportunidade que ele encontre, então ele possa adentrar e passar uma rasteira ou colocar uma pedra no caminho para que possa derrubar. Portanto, irmãos, como nós temos neste santo caminho estas instruções, que eu digo, irmãos, que é uma fonte que jorra constantemente de sabedoria para o sábio, para aquele que realmente dá valor para as coisas de Deus, para que ele se aproxima mais no interesse da obra divina, porque nós, irmãos, estamos aqui nesta terra por uma pequena passagem, pode ser por um tempo mais longo de ano, de idade, ou por um pouco menos, mas todos nós estamos por uma passagem e temos uma missão a cumprir. E aqui, irmãos, é somente para vivermos nos dias que Deus concede para nós. Mas um dia, a nossa vida do corpo, nosso corpo, então, ele voltará à terra. E o nosso espírito, ele deverá voltar aos céus. É o que acontece em muitos casos, que muitos, milhões e milhões de almas não conseguem, porque se prendem nas coisas terrenas. E então, irmãos, como lá no princípio, o inimigo que foi expulso dos céus, porque invejou a obra de Deus, e assim, então,
ele, sendo conhecedor do reino dos céus, das belezas dos céus, da vida com Deus, e então sendo expulso, porque aqui ele invejou, ele se encheu de sentimentos, então aqui ele criou o reino de trevas, totalmente oposto do reino dos céus, do reino de Deus, para que então ele pudesse, diuturnamente, em todas as oportunidades, impedir de que um espírito dado por Deus para uma passagem nesta terra, então não voltasse para os céus, mas permanecesse aqui com ele no sofrimento, e ai daquele que cai na unha do inimigo. Portanto, irmãos, nós temos nesta igreja apostólica a oportunidade, irmãos, de meditar profundamente na essência da vida com Deus, de buscar, irmãos, a cada dia estar mais próximo dele, através dos ensinos, e poder então ter a sabedoria para rejeitar aquilo que é oposto, porque o inimigo ele oferece, mas ele também não obriga, porque ele sabe o preço, ele sabe, irmãos, que um dia ele terá que prestar conta, porque quando Deus o Pai levar o povo dele para os céus, aqui tudo será exterminado. Então, ele sabe muito bem o preço que ele também vai passar, e ele faz com que, através das suas armadilhas, dos seus sentimentos, das modas, enfim, daquilo que corrompe o espírito, a alma de uma pessoa, então possa ficar agarrado com ele, e aqui passará pela morte mais dolorida, que é a morte do espírito. Então nós vemos, irmãos, o quanto é importante nós meditarmos a necessidade de nós estarmos, irmãos, sem cansar, sem desânimo, mas a cada dia do nosso viver, a cada amanhecer que Deus o Pai concede para nós termos um novo dia, irmãos, é um grande milagre, e aproveitarmos para saber viver aquele dia, aquele passo, aquela nova página, e buscar sempre esse grau elevado de santificação, porque não há possibilidade, irmãos, de uma pessoa ou de um apostólico que está neste caminho e que não vive conforme as orientações, os ensinos concedidos através da doutrina e também a disciplina, muitas vezes se apresentar somente quando vem à igreja, ao templo, participar de uma reunião, mas lá na sua vida é totalmente ao contrário daquilo que se apresenta. E daí, muitas vezes, ele está passando por necessidade e faz as suas orações, as suas súplicas, e não é atendido. Por quê, irmãos? Porque não está na altura do mérito, não está no grau elevado que Deus o Pai, os seus santos, como a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, possa estar presente na vida dele, na vida, na família, lá no trabalho, diante das necessidades. Por quê? Ele não é um merecedor, ele passa a ser um exigente, porque ele conhece a verdade, ele conhece as leis de Deus, ele conhece a forma de se viver como a imagem e a semelhança do seu Criador, concedida a ele gratuitamente, mas não vive. Ele se apresenta de uma forma, mas lá fora ele prefere viver conforme o mundo, ou seja, o inimigo oferece a libertinagem, a oportunidade de uma vida solta de qualquer jeito, e para Deus de qualquer jeito não é válido. Então ele se torna exigente, e para o exigente não há possibilidade de ser abençoado. Então vemos, irmãos, o quanto é bom nós lutarmos para estar em constante aperfeiçoamento. A nossa vida, irmãos, todos os dias, seja, irmãos, a idade que for, o tempo que nós temos de conhecimento desta igreja, que participamos, nascemos, crescemos, irmãos, todos os momentos, enquanto o nosso espírito estiver neste corpo, é tempo de aproveitar as oportunidades concedidas, do conhecimento, da meditação, do auxílio, porque, irmãos, que escola maior e melhor que nós queremos que esta igreja. Se este caminho, muitas pessoas que não seguem certo, não valorizam, acham que não é o certo, contudo, irmãos,
esses ensinos claramente objetivos, a disciplina que rege realmente, que educa, que moraliza, as palavras, irmãos, os ensinamentos que abrem a mente, faz conhecedor das leis de Deus. Se este caminho, irmãos, não leva para os céus, não salva, irmãos, infelizmente não há outro. Porque vemos, irmãos, o quanto que nós temos, através do tempo da Santa Avó Rosa, por seus 16 anos, o Santo Irmão Aldo, pelos seus 44 anos, lutando, aperfeiçoando, dando, irmãos, tudo, mostrando o caminho, eu digo com o dedo, para que todos possam trilhar, siga por aqui que tudo vai bem, que tu terás a salvação de tua alma, que tu terás sim a oportunidade de receber as bênçãos, os milagres, as oportunidades na sua vida. E aí, irmãos, naquele momento que o Santo Irmão Aldo diz assim, a igreja está preparada para seguir em frente. Todos nós, irmãos, nunca vamos cansar de lembrar e de meditar nessas palavras de nosso santo profeta. Ele disse, irmãos, com toda certeza, porque ele preparou, ele deu a conhecer as verdades, os ensinos, e ele sabia que ele ia, mas nós ia continuar ainda por um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, irmãos, através do nosso bom exemplo, da nossa convivência, do que nós aprendemos, nós compartilhar, nós multiplicar, dia após dia, até que Deus o Pai, então, consuma a sua obra na terra. Então, vemos, irmãos, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso nós ouvirmos essas mensagens, esses ensinos, meditar, irmãos, e fazer uma profunda reflexão de como nós estamos vivendo, como o nosso proceder na sociedade, lá no trabalho, em nosso lar. Irmãos, como disse, o mundo oferece, de bandeja, coisas, irmãos, muitas e muitas coisas que aparentemente são boas, mas são enganosas. Naquele momento parece ser uma coisa produtiva, uma coisa boa, mas depois vem o preço, e o preço, irmãos, é muito caro, porque tudo que o inimigo, irmãos, ele cria, não tem virtude, são coisas vazias, são coisas banais, são coisas erradas, são coisas que corrompem a vida, o espírito. Então nós precisamos estar atentos. E nós vemos, irmãos, como o mundo está, como a humanidade, a cada dia que se passa, irmãos, se corrompe cada vez mais, distancia de Deus, se prende mais na vida material, nos interesses próprios, individualismo, falta de união, falta de amor, falta de humildade. E muitos desses ainda diz ter o Espírito Santo na sua vida. De que maneira, irmãos? De que maneira que o Espírito Santo, a presença dos santos e anjos, está na presença, está junto com uma pessoa que vive no pecado, no mundanismo, nos vícios? Irmãos, não existe possibilidade. Então nós temos, irmãos, esta oportunidade e vamos valorizar. Vamos constantemente buscar esse grau elevado de santificação, renunciar muitas coisas que aparentemente parece bom, mas não é, e focar mais naquilo que nos interessa. E tenham certeza, meus amados irmãos, que fazendo assim, que vivendo assim, de fazer as suas boas escolhas, serão muito abençoados, prósperos, e todas as lutas, irmãos, que nós atravessarmos, irmãos, sempre terá uma porta aberta, porque para o Filho de Deus não existe porta fechada. Não existe caminho, irmãos, que sem uma oportunidade de ver uma luz lá na frente, não. Mas para aquele que vive no pecado, que vive distante das coisas de Deus, muitas vezes, quando aparecem essas lutas, ele se esmorece e vai ao chão. Então nós vemos a importância de estarmos firmes. Então, às vezes, para nós, aparece uma luta que aparentemente é tão difícil. E se nós, irmãos, não parar, não dobrar os nossos joelhos, não fazer a nossa oração, porque
a cada luta, irmãos, que nós atravessamos, eu sempre digo assim, é uma forma de nos fortalecer mais. Quando há uma luta, há um obstáculo no nosso caminho, o que nós fizemos? Nós oramos. Nós se aproximamos mais da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, de Deus. Nós buscamos força, coragem, ânimo. E aí, quando nós se prostramos, irmãos, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, com o nosso grau elevado de fé e de esperança, se abre portas. Aquela pedra, aquele obstáculo, irmãos, que naquele momento aparece tão difícil, que foi ali, cegou, pronto, deu um ponto de escuridão, e nós passamos por cima, e lá na frente nós vamos ver que aquilo foi tão pequeno, tão insignificante. E por quê, irmãos? Porque nós temos a graça divina, que nos ajuda a atravessar esses obstáculos. Vejam, amados, que vale a pena nós vivermos em santificação. Vale a pena e há possibilidade. É só nós buscar estar sempre presente conforme as orientações que vêm dos céus, para termos, irmãos, dia após dia, a oportunidade de Deus, Jesus, do Espírito Santo, através das suas virtudes, da unção, fortalecer a nós, dar a oportunidade de uma vida feliz, de paz, a paz verdadeira que Jesus veio nos trazer. E que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também, eles possam estar sempre conosco, guiando, orientando e formando um povo a cada dia mais unido, mais amoroso, mais obediente, mais fiel, porque é isso que nós temos que levar à frente. Essa igreja, irmãos, é a única oportunidade que está aqui nesta terra. Então precisamos manter este perfil de honra, de santificação, de preparo, com todas as qualidades que foi dada à nossa missão, à nossa igreja, a todos nós. E assim sendo, irmãos, guardem em seus corações essas mensagens, essas palavras, para o seu crescimento espiritual, o seu entendimento, e que neste momento em que nós vamos passar para as nossas orações, todos nós, irmãos, vamos fazer com muita fé, porque é um momento, irmãos, como disse no início da nossa reunião, que Deus, o nosso Pai, com o seu Espírito Santo, aproxima do seu povo para alimentar, para fortalecer na fé, na coragem, num bom ânimo, para suprir todas as nossas necessidades. Isso é nos dado conforme o nosso nível de merecimento. E eu creio que todos os meus irmãos se destinaram a vir dos seus lares participar dessa reunião, porque valorizam e estão a cada dia buscando estar mais próximo do nosso Deus, do Espírito Santo, da Santa Avó Rosa, de Jesus, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos. E assim nós vamos proceder. Convido a toda a igreja, por gentileza, para ficarem em pé. Vamos cantar o corinho de número 172, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, ó Santa e bendita Avó Rosa, suplicamos
Amados, chegou a grande momento. Convido a todos para ficarem em reverência, sentido de oração, com muita fé, irmãos, esperança. Façam as suas orações e assim todos serão atendidos. Vamos orar. Amém. Vamos cantar o corinho de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Glória a Maria Santíssima, a todo poder celeste. Honra, glória e louvor. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa santa reunião de oração. E é com grande alegria, irmãos, que em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu venho agradecer com muito carinho a presença de todos, a reverência, o trabalho dos meus irmãos obreiros, diaconisas, coristas, músico, regente. Muito obrigado pelo seu trabalho, a sua dedicação no seu ministério, a presença de todos os meus irmãos que vieram participar. E eu, como pastor da igreja, irmãos, deixo meus sinceros agradecimentos, meu abraço, e desejo que todos tenham, irmãos, um feliz ano novo, de muita paz, de muita alegria, saúde, prosperidade, que todos nós, irmãos, tenhamos um ano mais produtivo no termo espiritual, na nossa união, da nossa igreja, que possamos seguir em frente, irmãos, que os demais oportunidade, luta, Deus o Pai, com os santos poderosos, irão nos abençoar grandemente, que todos tenham um feliz e maravilhoso ano de 2024. E eu digo que fiquei muito feliz de estar aqui depois de um ano, né, irmãos, ministrando a reunião, participando. É um carinho, um prazer. Sempre que a Santa Vó e o Irmão Aldo me conceder esta oportunidade, aqui eu quero estar com todos os meus irmãos. Amém. Sentido de oração, irmãos, reverência, vamos finalizar a nossa reunião desta noite. Ó Deus bendito, nosso glorioso Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, ao Senhor, ao seu Divino Espírito Santo, ao seu Filho amado Jesus, que forma a Santíssima Trindade. Graças te damos à Senhora Virgem Maria Santíssima, nossa Rainha, nossa Santa Mãe adorada, a Senhora, ó Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador. Graças te damos, ó Santo Irmão Aldo, nosso profeta, nosso pastor por excelência. Esse momento, nós sabemos o quanto nós necessitamos de estar presente, participando das nossas reuniões, ouvindo a mensagem, os ensinos e recebendo, ó Pai, as virtudes, a unção do seu Divino Espírito para o fortalecimento da nossa vida, do nosso espírito, dando-nos a coragem, o bom ânimo. Por isso nós muito te agradecemos. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, o Senhor, a Senhora sempre nos ensinaram no grande valor de estarmos presentes em todas as reuniões, mas em especial as reuniões de oração. Aqui o seu povo veio com dedicação, com responsabilidade e participou, e estamos nos encerrando. Agradecemos a Senhora, ao Senhor, e eu peço neste momento que a Senhora Santa Vó, o Senhor Santo Irmão Aldo, aqui diante deste altar está o seu povo, fazendo as suas orações, meus irmãos, desde os mais idosos até as criancinhas, e sejam atendidas pela Senhora, seja alimentado, fortalecido, ajudando na fé, na coragem, no ânimo, a enfrentar as lutas, aquilo que está muitas vezes
diminuindo às vezes até o grau elevado da sua fé, da sua coragem, por uma luta que eles têm enfrentado, mas que através da sua bênção, da sua graça, dando a fortaleza, ajudando a suprir as necessidades, olhar lá na frente, sempre com a cabeça erguida e poder passar por cima dos obstáculos, das lutas. Que a Senhora Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, atenda o seu povo, abençoa, direciona conforme as suas orações, as suas súplicas, e também conforme os seus méritos, a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. Também oro em favor dos meus irmãos e irmãs que não puderam estar na reunião desta noite, por um motivo justo, poderão estar no trabalho, viagens, ou até mesmo alguém está passando por algum problema de saúde, acamados, desde os mais idosos até as criancinhas, também os jovens, que possam ser abençoados, fortalecidos, diante do mérito de cada um. Nessa caixa de pedido de oração, foi depositado nomes. Os mesmos eu entrego nas tuas mãos e suplico também que faça da sua santa vontade o melhor em favor de todos, suprindo através desse pedido as suas necessidades e conforme o seu mérito que possam então ser abençoados. Poderá ter nome de pessoas que não são seguidores da nossa fé, mas que precisam de oração, precisam de uma força, de uma coragem e a solução de algum problema. E assim foi aqui trazido seus nomes através dos nossos irmãos que estão presentes participando. Então que seja atendida Santa Avó Rosa e dado a eles também a oportunidade da vida, a oportunidade da paz, da saúde e também de viver sobre a sua graça e a sua proteção. Rogamos que as bênçãos da Senhora, do Senhor, Santo Irmão Aldo, do Senhor Jesus, que o manto protetor, ó Pai, do Senhor, dos seus santos e anjos, proteja o nosso país, a nossa nação, a todos os povos, outras nações também, que passam por dificuldade, por guerras, por lutas, por problemas. Afasta-nos dos perigos, dos males, das doenças, das pragas, e nos dê a cada dia a oportunidade de vivermos bem. E assim, tenho certeza, meus amados irmãos, que neste momento, todos nós recebamos a graça e a bênção de Deus, o nosso Pai, a unção e as virtudes do Divino Espírito Santo. Recebam também a paz e a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Avó Rosa, o Consolador. Recebam a paz e a bênção do nosso profeta Irmão Aldo, a proteção dele. Tenhamos todo um bom retorno aos nossos lares, todos guardados e amparados na graça e na proteção dos santos e anjos de nosso Deus. Amém. Paz do Senhor a todos, vão com Deus e até a próxima. Muito obrigado, irmãos.